Tiago Ockford era um batista que morava na cidade de Salisbury. No ano 1650, ele escreveu um livro advogando pela observância do sétimo dia, sob o título A Doutrina do Quarto Mandamento, distorcida pelo papado. Conforme o título, o seu argumento principal era que o quarto mandamento tinha sido distorcido pelo papado. Uma centena de cópias do livro de Tiago Ockford foi apreendida pela autoridade do prefeito de Salisbury, e uma cópia foi enviada ao parlamento. Em questão de dias, a Câmara dos Comuns condenou o livro por considerá-lo errôneo, escandaloso, profano, e ordenou que todas as cópias na Inglaterra e País de Gales fossem queimadas publicamente. O próprio Tiago foi excomungado e condenado à prisão. A respeito do seu livro, só uma cópia resistiu até hoje, numa biblioteca na cidade de Oxford, na Inglaterra. Outro reformador do sábado, pastor Francisco Bamfield, era descendente de Sir Francisco Drake e irmão de um eminente membro do parlamento. Embora fosse um dos maiores pregadores da época, seu parecer não conformista lhe custou a prisão em 1663. Foi no cárcere de Dorchester que ele descobriu o sábado bíblico e começou a observar o sétimo dia. Vários outros presidiários se uniram a ele. Depois de ser solto, o pastor Bamfield se tornou um grande proponente do descanso do sábado. Foi a Londres e procurou organizar uma aliança de congregações guardadoras do sábado. 10 anos depois, 1683, ele foi detido enquanto pregava a sua congregação em Londres. Ele morreu na prisão 1 ano depois. Apesar das dificuldades e da perseguição, o movimento do sétimo dia prosperou na Inglaterra do século XVII. Muitas congregações se reuniam para adorar no sábado em vários lugares espalhados pelo país. O lugarejo chamado Woodham Mortimer foi o lar de um dos mais conhecidos e influentes homens do sétimo dia. Médico de 3 reis e rainhas da Inglaterra, Pedro Chamberlain foi um doutor famoso e guardador do sábado por muito tempo. O Dr. Chamberlain era um homem enérgico e ambicioso que não temia falar com franqueza. Em 1682, ele escreveu uma carta aberta ao chanceler supremo, chamando o Papa de ponta pequena de coroa tríplice que muda os tempos e a lei, se referindo à surpreendente profecia do livro de Daniel no Velho Testamento. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. O Dr. Peter Chamberlain e outros homens do sétimo dia criam que essa profecia predizia o ataque do pontífice romano contra o sábado bíblico. Será que o Dr. Chamberlain e os homens do sétimo dia estavam certos? Alguns críticos creem que suas ideias eram imaginações de não conformistas furiosos. Por mais radical que tenha sido o ponto de vista deles, os homens do sétimo dia da Inglaterra dos séculos 17 e 18 começaram algo que ainda continua. Os batistas do sétimo dia, seus descendentes espirituais imediatos, levaram a doutrina do sétimo dia através dos séculos e além do Atlântico ao Novo Mundo. De acordo com a correspondência de Roger Williams, ele reconhecia que o sétimo dia da semana, o sábado, era o sábado do repouso bíblico. Assim, sua colônia de Rhode Island forneceu um lugar fértil e protegido para que a semente da observância do sábado brotasse na América. A notícia da colônia radical de Roger Williams causou muita crítica na terra-mãe, a Inglaterra. Mesmo assim, muitos cristãos, desejando ficar livres da tirania religiosa, estavam dispostos a atravessar o mar e a fronteira inóspita para achar essa liberdade. Entre os que embarcaram para além-mar estavam um casal batista de Tewkesbury, Stephen e Anne Mumford. Foram eles que levaram o repouso do sétimo dia ao Novo Mundo. Em 1665, Stephen e Anne Mumford chegaram a Newport, Rhode Island.
provavelmente foram para lá porque ali existiam igrejas batistas, a única colônia com uma liberdade total, incluindo a liberdade religiosa. Talvez também por razões financeiras, pois Stephen mexia com negócios e Newport era um grande porto comercial. Em dezembro de 1671, o casal Mumford e um pequeno grupo formaram a primeira congregação batista do sétimo dia na América. O grupo cresceu num ambiente protegido de Rhode Island. Mas quando membros se aventuravam além da proteção da colônia, se deparavam com problemas. Na colônia de Connecticut, por exemplo, os membros da igreja de Newport, cujo dia de culto era o sábado, foram multados, até mesmo aprisionados por trabalharem no domingo. Dessa forma, o Estado lhes hostilizava por serem inconformistas. Esses primeiros batistas do sétimo dia perceberam que a crença e a observância do sábado suscitariam conflitos em qualquer comunidade observadora do domingo. A solução seria promover a liberdade na fronteira oeste das colônias. O método de se estabelecer igrejas nas fronteiras, o qual ocorreu vez após vez, deu-se em parte por ser mais fácil achar terras despovoadas, começar um lugarejo, levantar uma igreja e organizar outras instituições que ajudassem a observância do sábado e a liberdade religiosa em geral. Essa foi uma forma de expandir a observância do sábado, porque assim, à medida que outros iam chegando à comunidade, geralmente se sentiam atraídos a ficar. E isso aconteceu por todo o país de tal maneira que em 1900 suas igrejas se espalhavam até a Califórnia. Mas com o passar dos anos ficou cada vez mais difícil para os batistas do sétimo dia se livrarem de problemas. Os territórios da fronteira se converteram em estados e alguns deles decretaram leis dominicais. Isso trouxe consequências infelizes, até mesmo trágicas. Disso falaremos quando voltarmos com o 9º programa da série O Sétimo Dia.